Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Customer Lovers de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso espaço dedicado à paixão para quem faz o sucesso em qualquer negócio, claro, o cliente. Eu sou Léo Palota, CEO e fundador da Paradox Academy, com orgulho a primeira escola especializada em CX do Brasil e, obviamente, a gente respira CX todos os dias, né? Então, e é exatamente sobre essa intersecção entre tecnologia, estratégia e pessoas que vamos falar hoje. Então, preparem-se para mergulhar em um tema que realmente faz muito sentido e tem muito a ver com o relacionamento com o cliente que está do nosso lado aí, muito além da personalização básica que conecta um ponto da jornada através de integrações inteligentes de sistemas. É isso aí, gente. E eu sou Francisco Zapata, fundador da Kentricus, que é uma consultoria especializada em CX e centralidade no cliente. Estamos começando mais um episódio do podcast Customer Lovers. Hoje o nosso convidado é Fábio Miranda. Que bom te receber aqui no Customer Lovers, Fabinho. Então, antes da gente começar, já é uma tradição aqui, a gente quer ouvir um pouco da sua jornada profissional, até para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Boa, obrigado pessoal. Bom estar de volta. Tive a honra de participar do primeiro episódio da primeira temporada, então estar de volta agora com vocês aqui é um prazer, acompanhar todo o trabalho de vocês aí junto nessa causa do CX aí, né? Bom, falando rapidamente aqui, eu tô há 20 anos nessa área de tecnologia, né? Mas muito forte nessa missão, sempre de ajudar de atuar ali, como transformar essa forma de relacionamento entre empresa e consumidor, né? Eu vivi todos os lados, vamos dizer assim, dessas frentes, assim, tanto como consumidor lá no começo, né? Mas depois eu acabei iniciando como muitos que passaram por aqui e muitos que ouvem a gente, então iniciei na Atento, no Contact Center ali, no call center mesmo, na linha de frente, atuando, lidando com empresas que estavam tanto ali na parte de venda e no pós-venda, então estava na linha de frente ali, entendendo os problemas e as dores, tanto do lado da empresa quanto do lado do consumidor, que vinha sempre muito quente ali falar, né? E nessa época não falava-se muito em experiência, mas sim muito em atendimento ao consumidor. Nessa época eu estudava engenharia já e eu trabalhava de manhã e ia para a faculdade à noite ali. Só que eu já pensava muito com cabeça de engenheiro ali dentro da Atento, no sentido de eu tentava entender por que as coisas eram tão morosas assim, né? Por que a gente tinha muitos sistemas e esses sistemas não se conversavam. Então tinha um mega desafio ali de como lidar com esses dados que eram muito processo manual, então eu entendia que o cliente ficava frustrado lá na ponta por ter que repetir muitas vezes o mesmo problema e a gente não conseguir pegar essas informações e não ter essas informações em mãos ali, né? E aí fui evoluindo, quando eu me formei ali em engenharia da computação, acabei indo para o outro lado da mesa, que é entrando nas empresas de SaaS, era o movimento da internet e o SaaS no Brasil, né? Software como serviço. Então entrei numa empresa que era a Direct Talk, que era uma das primeiras empresas pioneiras no Brasil a trazer aquele conceito de atendimento online, multicanalidade. Então eu estava vivendo o outro lado da mesa, que agora era, tá bom, como que eu ajudo agora essas empresas como a Atento a melhorar e a digitalizar seus negócios para melhorar essa relação com o consumidor na ponta final. E aí eu tive a possibilidade de tanto vender, implantar e fazer o sucesso do cliente em grandes operações, Fast Shop, Privalha, Sem Parar, Sky, Atento, AIC, CSU. Então eu consegui participar dessa digitalização dessas empresas para transformar essa relação entre o consumidor. E no meio do caminho, aí avançando um pouco mais, eu entendia que legal, a gente estava fazendo um negócio muito bom, que era trazer esse conceito de multicanalidade para as empresas, facilitar essa relação entre empresa e consumidor, mas ainda tinha uma dor muito latente, que era um sistema a mais lá na operação. Pensa aquele operador que já estava lá, agora você está dando mais um sistema para ele, uma plataforma extra onde ele poderia fazer o conversacional ali, né, WhatsApp, chat, assistentes virtuais, mas ainda não se conversavam. Esses sistemas ainda não eram orquestrados por trás. E isso ainda afetava a relação com o consumidor. E foi aí que eu fundei a Link2You, que é uma empresa 100% focada com a missão e o lema é, né, integramos qualquer sistema, automatizamos qualquer processo e orquestramos a sua jornada. Porque eu entendi que
se esses sistemas, se eu conseguisse integrar todo esse ecossistema que tem por trás, a experiência do consumidor seria muito melhor. Então, aí, cá estamos aqui para falar um pouco sobre essa visão de integração dos sistemas, dados unificados e orquestração de jornada, que é onde surge aí a Link2You e é onde estamos hoje como fundador e CEO da Link2You. Sensacional, Fábio. E a experiência do cliente, né, ela acabou deixando de ser um diferencial para cá, se tornar uma expectativa básica, assim, né? E olhando para essa jornada, já entrando no nosso bate-papo, na sua visão, qual foi a transformação mais significativa que você observou no CX nos últimos anos? E obviamente, para onde você acredita que estamos caminhando em termos de grandes tendências? Você já falou alguma de questão de integração, etc., mas eu quero ouvir um pouco de você esse lado. Legal, né? A gente viveu muitas ondas, vamos dizer assim, né? A gente passou pelo atendimento online, a multicanalidade, aí veio o omnichannel, aí veio a era dos bots, dos assistentes virtuais, o autoatendimento, o CX muito forte, e agora, atualmente, não tem como fugir do tema, os agentes de IA, né? Então, o que a gente vê muito agora são os agentes de IA por segmento, resolvendo dores específicas daquele segmento, né? Então, você tem o agente de IA que resolve as dores da saúde, da fintech, do varejo. Então, essa é uma tendência muito forte, mas ainda tem um desafio muito grande. Como conectar tudo isso ainda é um grande desafio, né? Você tem muito agente de IA, mas eles precisam conversar com o ecossistema do cliente. Então, ainda existe um grande desafio aí, mas tem uma tendência muito forte, que é casar esse agente de IA com a predição, que é prever um resultado ou um comportamento futuro e agir em cima disso. Então, o que a gente está falando é o quê? Tá bom, personalização em tempo real, com base em comportamento, histórico, intenção de compra. Então, essa mudança dos agentes de IA e dessa necessidade de personalização, essa mudança subiu a régua da experiência, né? Porque o cliente ele não quer mais ser apenas só atendido como era antigamente, que eu falei na era da Atento, quando eu trabalhava ali, que um bom atendimento já dava conta, né? Agora ele quer ser compreendido e ele quer ser lembrado. Então, esse eu acho que eu enxergo como uma grande tendência, assim. Fábio, falamos muito sobre a importância dos dados em CX. No seu dia a dia, qual o maior desafio que você vê as empresas enfrentando hoje para transformar uma grande quantidade de dados brutos, que vem de múltiplos pontos de contato, em inteligência acionável e estratégica, para de fato melhorar a experiência do cliente e gerar resultados? Eu vou quebrar aqui em três pilares, tá? Para mim, uma parte muito forte ainda cultural, assim, enxergo que as empresas negligenciam a importância de investir nessa frente, assim. Então, colocar realmente como prioridade. Muitas vezes eu vejo que simplesmente eles pegam uma pessoa lá dentro da empresa que conhece de algo e joga na mão dele uma responsabilidade e, na verdade, é algo que deveria ser cultural, assim. Então, primeiro pilar para mim tem a ver com realmente a cultura da empresa vivenciar isso, assim. A outra enxergo muito como a parte estrutural. Tem muitos sistemas que não se conversam ainda. Você precisa integrar sistemas, você precisa unificar o dado, você precisa tratar esse dado, para depois fazer alguma ação proativa em cima disso. Porque também ter o dado ali sem tomar nenhuma ação, e eu já vi muito isso dentro das empresas, perde-se muito tempo para criar essa visão e fica no meio do caminho, assim, depois ninguém consegue fazer uma ação proativa em cima dessa visão. E aí não vale de nada, né? Fica aquele dado por vaidade, conseguimos trazer aqui, estamos olhando, mas não estamos fazendo nada, então também não adianta. Então o terceiro pilar, na minha visão, é a execução. E dentro da execução, talvez faz muito sentido discutir se, tá bom, vou fazer isso dentro de casa, as minhas áreas, elas estão prontas para isso, tem um departamento para isso. Eu vejo ainda as áreas de tecnologia dentro das empresas muito soterradas, assim. O core é construir produto, acelerar roadmap, e esse é o core business. Então, muitas vezes, encontrar um parceiro estratégico que já está pronto e vive isso, faz mais sentido do que fazer dentro de casa. Mas, se for fazer dentro de casa, tem que fazer bem feito, passando por uma cultura, entendendo que é uma área à parte, que tem que investir. Eu classificaria nesses pilares: cultura, uma visão mais estrutural e a execução, assim. Fabio, você já falou muito de dados, né? Inclusive hoje o teu core business que você está muito envolvido. Então vamos falar de hiperpersonalização. Ela é realmente frequentemente mencionada como ápice do CX.
Mas o que ela realmente significa na prática, para além de simplesmente chamar o cliente pelo nome, né? E quais são os requisitos fundamentais, sejam eles tecnológicos, de dados e até mesmo culturais, para que a empresa comece a implementar uma estratégia de hiperpersonalização que vai além desse superficial que a gente está acostumado a ver. Muita gente acha que hiperpersonalização é mandar um e-mail chamando a pessoa pelo nome, né? Então, tem um ponto principal, alguns pontos aqui, né? Então, é uma compreensão comportamental profunda, assim. É entender a última vez que ele comprou, com qual frequência ele compra, quanto ele gasta, dado de navegação, histórico de compra. Então, quando você vai para canal, né? Tá bom, como eu faço a comunicação no canal certo, na hora certa, baseado no histórico de navegação de compra dele. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar o Sem Parar e a Reserva, tá? Duas empresas ali, mas que usam isso de forma muito bem feita, assim. Então, exemplo, você tá entrando dentro do shopping, você tem a tag do Sem Parar que está vencida. Você está entrando dentro do shopping, você passou na catraca do estacionamento, você recebe um SMS ou um WhatsApp falando, ó, tua tag está vencida, vem aqui no segundo andar, no nosso quiosque do Sem Parar, para trocar tua tag sem custo. No momento certo, na hora certa, no canal correto. Reserva a mesma coisa. Você tem a loja da reserva no shopping, você entra lá, ele sabe que você já está dentro do shopping, ele te manda uma mensagem, ele tem teu comportamento de compra, ele sabe se é teu aniversário, se você já o que você comprou da última vez, ele te manda uma mensagem te convidando a ir lá na loja porque tem um cupom de desconto ou para ver uma novidade. Então, esse é um exemplo claro ali de comunicação no canal certo na hora certa. Então, o conteúdo muda de acordo com o momento do cliente na jornada. Então, quando a gente fala de cross-sell, upsell, produtos complementares, isso tem muito a ver. O mesmo conceito ainda indo na linha de moda, que empresas usam, que é aquele clube VIP, né? Então, eu tenho... O que é o clube VIP? É um cluster de cliente dentro do meu CRM, lá na minha base, no meu sistema, que eu separei, onde eu sei que eles têm um ticket muito alto e compram com muita frequência. Então, eu tenho que dar um privilégio para eles, que é a primeira linha de roupa, antes de eu divulgar para o mercado, vai para esse clube VIP. Então, eu convido esse clube VIP a conhecer essa nova linha de roupa e eles vão ser o primeiro a conhecer. Eles vão ter a possibilidade de ser os primeiros a comprar algo, uma coleção que é feita exclusiva para eles, para depois de alguns meses ir para o mercado. Então, esse é um outro tipo de conteúdo. Então, eu estou usando também um tom de voz mais adaptado para esse público, estou clusterizando ele na minha base e eu estou colocando algumas decisões preditivas, assim, né? Então, eu vou agir de forma proativa. Eu vou conseguir, às vezes, antecipar um churn, eu vou conseguir fazer uma recompra. Por quê? Porque eu estou coletando dado, eu estou segmentando esse grupo de clientes e, em cima disso, eu realizo uma predição e tomo decisões em cima disso. Bem overview, assim. E, Fábio, nesse contexto, como a integração de sistemas, desde o CRM, passando pelo marketing automation, atendimento, vendas e automação de processos, se tornam absolutamente essenciais para escalar a hiperpersonalização e garantir que a jornada do cliente seja fluida, consistente e preditiva? Não tem como fugir, que a integração ela é o que vai orquestrar o sucesso da automação. Os dados, eles nunca estão em um único sistema. É difícil, assim. Eu já visitei companhias que têm mais de 10 sistemas espalhados ali. Então, esses sistemas, eles estão espalhados ali em toda a companhia, e a integração é o primeiro pilar, porque eu vou unificar esse dado, e somente a partir daí, após unificar esse dado, você vai conseguir entender o comportamento do cliente. Então, pensa numa construção de um edifício ali. A fundação e os pilares estruturais ali do edifício é o que garante que o resto funcione, né? Se essa base não estiver muito sólida, bem planejada, qualquer coisa que for construída em cima disso corre o risco de desmoronar ali. Então, por mais bonita e personalizada que pareça, quem já nunca recebeu uma mensagem, por exemplo, com o nome trocado, né? Então, em vez de eu chamo o Léo de Zapata, você nem lê o resto da mensagem, né? Você nem continua lendo o resto. Então, a integração vai garantir que todo o resto funcione. Ele é o primeiro pilar
para antes da gente começar a falar, porque é onde eu vou conseguir, através disso, unificar os dados para aí sim tomar decisões, tá? Então, acho que esse é o primeiro pilar, um dos mais importantes. Fábio, integrar sistemas legados, garantir qualidade e basicamente a segurança de dados, orquestrar fluxos complexos, esses são alguns dos desafios reais que muitas empresas enfrentam, né? Qual, na sua visão e com base na sua experiência profissional, de tudo que você passou e contou para a gente, qual é o obstáculo mais comum ou aquele calcanhar de Aquiles que impede as empresas de atingirem esse nível desejado de integração e automação em todas as suas estratégias de CX? Voltando até o tema anterior um pouco, assim, para mim eu vejo as empresas quererem fazer muita coisa dentro de casa, assim, e eles estão patinando. Então, fala uma empresa que não tá, todo mundo que eu converso, eu vou lá, visito, as reclamações são muito parecidas, assim, no sentido, ou o momento, não reclamação, mas o momento deles são muito parecidos, né? Tá todo mundo soterrado no roadmap, e isso é global, assim, é uma falta de mão de obra, assim, quando a gente fala de tecnologia, ou uma mão de obra ruim, no sentido também de escassa que ficou, e aí você tem as empresas de fora pagando em dólar, trazendo os bons profissionais no Brasil, e aí você tem que formar o profissional, pegar muitas vezes júnior e formar ele dentro da empresa, mas aí ao mesmo tempo você não tem esse tempo para formar esse profissional, porque as demandas estão ali batendo na porta e você precisa manter o roadmap vivo, senão você fica para trás. Então, querer abraçar tudo dentro de casa, para mim, é um grande erro das empresas ultimamente, assim. O que nós fazemos aqui, por exemplo, na Link2You, em uma semana, tem empresa que leva 2 meses para fazer, porque a manutenção ela é cara, ela é lenta, assim. Então, quem já vive disso consegue fazer isso muito mais rápido, assim. Tem um outro ponto que eu vejo muito, assim, é subestimar o papel da integração, assim. Então, exemplo, né, igual falei anteriormente. Pega lá o João que conhece de dados, de Ops, contrata uma ferramenta de automação, um Zapier, um N8N, dá na mão dele e põe ele para fazer ali as integrações. A maioria das vezes é onde começa a dar errado, assim, porque vira um Frankenstein ali, não é prioridade, esse profissional está fazendo 1 milhão de outras coisas, ele não tem a expertise para fazer aquilo, e aí a empresa projeta uma expectativa nele que é frustrada na ponta. É o que a gente falou, é como tentar construir um prédio de 10 andares sem a fundação, assim. Então, para mim, esses são um dos principais erros, assim. Fábio, ferramentas que facilitam a troca de informações de contato de forma moderna e digital, como a Link2You, por exemplo, parecem se encaixar no início dessa jornada de coleta de dados e construção de rede. Como plataformas que simplificam a captura inicial de dados de contato e o início do relacionamento profissional ou comercial podem alimentar essa cadeia de hiperpersonalização e lá na frente a fidelização? Hoje tem várias formas de capturar a intenção, né? Ou o que o consumidor busca, assim. Você tem via histórico de navegação, site ali, redes sociais. Hoje você tem muito forte essa parte do conversacional, você tem o agente de IA, você tem as conversas multiplataformas ali, o WhatsApp, Instagram, outros canais ali. Pode ser um input, né, uma ação do consumidor ali que clicou num produto do teu site, colocou no carrinho. Então não é só capturar o contato, né? É preciso entender quem é esse consumidor, o que ele quer e qual etapa da jornada ele está, né? Então, para onde a gente está caminhando aqui, vou colocar aqui como Link2You, para onde a gente está caminhando como empresa, assim, né? A gente nasceu da integração, entendeu que dessa integração eu conseguia unificar esses dados e a partir desses dados eu conseguia trazer muita coisa interessante de comportamento do consumidor, né? Então, estamos caminhando para cruzar tudo isso em tempo real e ativar a melhor mensagem no melhor canal e na melhor hora. E é aí que começa a hiperpersonalização, né? A experiência deixa de ser genérica e ela passa a ser mais individualizada. E é isso que gera o engajamento, né? Mais conversão no longo prazo. E aí fidelização, porque a personalização ela não é só chamar pelo nome, né? Então, a gente entende que esse é o caminho, assim, é para lá que a gente está caminhando como empresa, assim, para lá que a gente está indo. Fábio, essa interação inicial, até muitas vezes presencial ou em um contexto específico, como por exemplo um evento, gera dados valiosos para quem você conhece, onde e talvez até o contexto daquele encontro. Como é que as empresas ou profissionais podem aproveitar esse tipo de específico de dados, gerando essas interações diretas para conseguir criar
experiências de follow-up mais personalizadas, relevantes e que ajudam a construir uma relação de longo prazo e fidelidade. Oferecer o que o consumidor precisa na hora certa, assim, que é o que a gente vem falando bastante aqui. Mais exemplo, né? A gente está vivendo também uma era muito forte aqui do cashback para estimular a venda de um produto complementar, né? Ou um serviço recorrente. Então, eu vou pegar um case aqui também de uma outra empresa que eu estava outro dia, voltado para o mercado de cosméticos ali, né? Perfumaria, cosmético. Então, você pensa ali, ele tem um cluster, a gente montou tem um cluster de cliente, onde você tem as mulheres de cabelo crespo, e elas compram um shampoo específico para o cabelo. E esse shampoo, ele acaba em 28 dias. Então, lá no dia 20, ela já manda uma mensagem para lembrar ou para estimular ela já comprar o produto, porque eu sei que esse produto está acabando. Então, é uma venda de um produto recorrente. Então, tem empresas fazendo esse modelo por assinatura. Isso é algo que faz muito sentido, porque já não ofereceram um desconto para ela fazer uma assinatura e ter esse produto recorrente. E podia ser simplesmente uma venda de um shampoo, mas eu posso transformar isso num serviço recorrente. E da mesma forma, eu consigo identificar que o shampoo para cabelo crespo, ele precisa de outros 2 complementares. Ele precisa do condicionador e ele precisa da máscara de cabelo. E aí eu posso oferecer esses outros 2 produtos para essa cliente. Então, como eu sei que ela já compra o shampoo, eu já ofereço o condicionador, eu já ofereço a máscara. Então, eu faço esse cross-sell ali de produtos, mas para um cluster de cliente na qual eu conheço muito bem o comportamento dele. E eu tento também oferecer esse serviço recorrente. Então, tem muito a ver com o que a gente falou também do Clube VIP, né? Que é quem vai receber a novidade primeiro. Por quê? Porque é um cluster de cliente dentro da minha base que tem um alto ticket médio, que compra com uma alta frequência e espera algo diferente de mim. Então, eu não posso tratar ele igual eu trato os outros. Então, quando eu começo de forma proativa, estimular, baseado nesse comportamento que eu tenho, eu começo a estimular esse cliente a oferecer coisas diferentes, o meu faturamento aumenta, a minha recompra aumenta, a minha experiência na ponta aumenta. A percepção do cliente, do consumidor com a minha empresa, ela muda a partir daí. Fábio, olhando para o lado estratégico, qual é a importância de ter uma visão unificada do cliente? O famoso Single Customer View, como sendo a fundação sólida para todas essas ações de personalização, integração e automação. E na prática, quais são os primeiros passos ou as maiores dificuldades para atingir essa visão 360? Vou colocar aqui de uma forma mais objetiva, tá? Ela seria uma resposta mais extensa, vou colocar de uma forma mais objetiva, como importância, principalmente são as decisões mais inteligentes, é personalização real, é experiência consistente, é criação de vínculo, né? E sensação de pertencimento do consumidor com a marca. Um pouco do que a gente falou aqui na pergunta anterior, tem muito a ver. Como primeiros passos, minha visão, mapear a jornada de compra do seu público ali, onde ele está, né? Integrar todos os sistemas e canais por onde estão os dados desses clientes, né? Unificar esses dados em um só lugar, identificar ali esse padrão de comportamento e fazer esses clusters por cliente, e aí você automatizar as ações de contato sem perder a personalização. E aí é um grande desafio, né? Aí é um processo que passa por tudo que a gente falou ali, mas é o grande sucesso da ação. Mas as maiores dificuldades que eu vejo ainda são os silos entre áreas dentro das empresas. Então, você tem um dado descentralizado, você tem a falta de governança de dados, e você tem o conceito de concorrer. Quando a gente vai fazer um projeto como esse, por exemplo, a gente concorre muito com pouco tempo dos executivos envolvidos no projeto. Então, ele não é um projeto básico, né, que eu vou plugar amanhã e está funcionando. Ele é estrutural, é algo estrutural. Ele precisa de uma decisão que envolve o CEO da companhia, os grandes líderes. Por isso que ele é um pilar que envolve a cultura ali. Porque para funcionar, não adianta o executivo colocar lá 1 hora na agenda dele e achar que ele vai entrar numa reunião, vai resolver todos esses problemas que a gente está falando aqui. Não, você tem que ter uma área que vai olhar para isso dentro da companhia e deveria ser muito respaldada pelo CEO da companhia, né? De cima para baixo. Fabio, agora puxando um outro tema aqui,
À medida que nos tornamos mais sofisticados, né, nessa coleta, análise e uso de dados para essa hiperpersonalização, as questões de privacidade do cliente, de transparência e até de confiança começam a se tornar cruciais aqui nessa discussão. Como as empresas podem encontrar um equilíbrio certo entre a busca por uma experiência ultra personalizada e a necessidade de respeitar a privacidade do cliente e construir a confiança com ele? Esse é um tema complicado, né, na internet, assim, mas o principal é a transparência proativa que a gente fala, né? Explique de forma clara, simples, quais são os dados que estão sendo coletados e para que eles vão ser usados e qual o benefício que você está dando em troca para esse cliente, né? Então você vê muito esse valor em troca, né? Então a personalização ela deve entregar o valor de verdade, então economia de tempo, recomendações úteis ali, atendimento mais rápido. Na verdade, quando o cliente ele enxerga um benefício real, ele se sente confortável em compartilhar um dado, né? Então, é assim que a internet funciona há um tempo também. Então, sempre que a gente vai lá e quer, por exemplo, eu quero baixar um e-book específico, um conteúdo específico ali, eu tenho que dar algo em troca, né? Então, eu estou dando meus dados em troca daquilo. Então, a internet funciona dessa forma, né? Então, acho que o principal é ter essa transparência proativa, né? Porque aí fica claro para o cliente o que ele ganha e o que ele tem que dar em troca. Acho que esse é a principal ponto aqui. Fábio, além do que já discutimos sobre hiperpersonalização, integração e automação, que outras tecnologias emergentes ou tendências você acredita que terão um impacto significativo no futuro da fidelização de clientes, moldando a próxima geração de experiências? Boa, Zapata. Acho que não tem como fugir, né? A inteligência artificial conversacional, a IA conversacional, então não tem como, assim, como o WhatsApp ele domina ele é o centro de tudo, né? E ele é uma plataforma conversacional onde o consumidor já está ali, né? Então isso puxa a tendência ali. Então, mas eu enxergo que essa IA conversacional agindo com o conceito de concierge ali, né? Servindo o cliente, substituindo aquela quantidade de apps. Então, acho que o conceito de super app, né? Então, o WhatsApp ele cada vez mais no conceito de e-commerce, comunidade, publicidade e pagamento. Então, é o que a gente já está vendo lá dentro do WhatsApp, para onde a Meta está caminhando. Então, vai tornar isso tudo no conceito de super app e os agentes de IA plugado ali por trás, fazendo com que esse conversacional seja o centro de tudo. Consequentemente, a IA preditiva em tempo real, que é o que a gente falou bastante aqui, que é antecipar e prever tendência. Então, baseado nos dados de comportamento, eu antecipar um churn, colocar ali uma visão de recompra, conseguir prever uma insatisfação do cliente, reverter isso, antecipar uma ação antes que o cliente perceba ali, né? E por último, muito forte, que a gente vem vivenciando ali, até a China puxando essa tendência, que é a parte de gamificação. Então, gamificação atrelada a dado ali, programa de fidelidade, que adaptam as recompensas, né, com base no perfil e comportamento. Então, quando a gente olha a parte da China, aí pega Shopee, Shein, todos esses aí, né, mas eles tinham um problema muito grande quando eles vieram para o Brasil, porque eles começaram a vender muito a linha de, principalmente moda, né, e eles tinham um alto índice de troca, e a logística reversa ali era muito complicada. E aí eles começaram a entender o porquê, como eles poderiam resolver esse problema. E eles conseguiram reduzir 70% do índice de troca através da solução de review. Que era o quê? Tá bom, ele entendeu que o corpo do brasileiro e da brasileira era diferente da China, né? Então tinham mais curvas, era diferente, então tinha muita troca por tamanho e porque a cor não ficou boa ali. Então, eles começaram a estimular as pessoas que compravam tirar foto e fazer o vídeo vestido com aquela roupa e colocar as medidas ali do corpo. Então, quando eu, Fábio, vou lá comprar algo e eu vou ver a avaliação, o review desse produto, tem uma série de pessoas vestindo aquele produto, fazendo vídeos daquele produto e com medidas e corpos similares ao meu. Então, eu sei se eu posso comprar dentro daquele produto o P, o M ou o G, e se a cor realmente condiz com aquela da foto. Então, isso reduziu em 70% o índice de troca. Só que qual a diferença do review da avaliação dos sites chineses versus os brasileiros?
é que ele começou a estimular muito isso com cashback, com as moedas, né? Então você faz um review com foto, eu te dou 2 moedinhas. Você faz com vídeo, eu te dou mais 2. Você faz o depoimento lá e coloca as suas medidas, eu te dou mais 2. E isso vira cashback para você voltar a comprar comigo. Então você estimula muito algo que resolve um problema para mim e eu ainda te fidelizo para você voltar a comprar comigo e não com o meu concorrente. Então, acho que esse é uma grande tendência aí do futuro. Presente e futuro, né? Que conversa incrível a gente teve aqui, hein? Falando de dados, falando de como trazer mais informações do cliente junto com a gente, né? Então eu quero agradecer imensamente, em nome do podcast Customer Lovers, por dedicar o seu tempo e compartilhar essa sua experiência conosco. Mas antes de finalizar esse episódio, a gente gostaria de abrir esse espaço para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre a importância de investir em CX, dados, personalização e etc. Tudo que a gente discutiu aqui. Legal. Bom, prazerzaço estar com vocês aí. Acho que quem quiser se conectar comigo também no LinkedIn, Fábio Miranda ali, Link to You, vai me achar ali. Principal, adoro falar sobre o tema. Acho que a atual e a próxima geração de clientes, ela não quer ser só bem atendida, né? Como as anteriores, que, ser bem atendido, ter um bom atendimento era o suficiente, a gente ficava feliz, né? Mas não, essa geração, ela quer ser reconhecida, compreendida e surpreendida, né? Ela quer pertencer a algo, aquele senso de comunidade cada vez mais forte, assim. Então, cada vez mais, o poder de marca, ali, de branding, né? Ele é importante. Então, tudo que a gente falou aqui fortalece, claro, tem muito a ver com performance, venda, experiência, mas fortalece muito a marca, o brand, assim. Porque tem uma diferença muito grande, assim, entre marketing e brand, né? Porque o marketing, eu quero te vender algo. No brand, eu faço com que você queira comprar de mim. Então, esse brand é a percepção que a pessoa tem sobre uma marca. E ter todas essas estratégias de personalização, ela causa uma boa percepção e faz eu gostar mais de você como marca, né? Eu não te enxergo apenas como uma empresa fria, mas eu passo a te enxergar numa relação humano para humano ali, como se fosse um amigo, né? Meu, assim. Então, acho que a grande pergunta que eu deixo, assim, para o final é uma reflexão, assim, dentro da sua empresa, assim. Você está usando a tecnologia para vender mais ou para se tornar realmente inesquecível na vida do seu cliente? Acho que é isso. Obrigado, gente. Prazerzaço estar com vocês aqui. Fantástico, Fabinho, fantástico. Muito obrigado mais uma vez, Fabinho, pela sua participação, por essa verdadeira aula sobre o futuro da fidelização através do CX. E para você, ouvinte do Customer Lover, esperamos que esse episódio tenha sido inspirador. E sobre o tema, né, o futuro do CX, hiperpersonalização, integração, automação, certamente continuaremos a explorar esse tema em outros tópicos em próximas temporadas. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e na plataforma do podcast Customer Lovers, o Spotify. Eu sou Léo Palota e espero você nos próximos episódios. Abraço, pessoal! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.